Você já parou para pensar por que muitas políticas e ideias aplicadas em países desenvolvidos sequer são tentadas aqui? Eu acho que é muito interessante a gente parar para pensar por que ideias que são tão aceitas nos países desenvolvidos sofrem tanta represália aqui no Brasil, por exemplo. A gente pode citar diversos exemplos como isso, como a dívida interna, por exemplo, mas pode ser um assunto para outro vídeo. Hoje, especificamente, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre protecionismo. Vocês sabem o que é isso? O protecionismo ele pode ser definido como uma doutrina, como uma série de políticas que visam proteger a economia do país contra a concorrência externa, ou seja, contra produtores estrangeiros. Praticamente todos os países mais desenvolvidos, em algum momento da sua trajetória, adotaram ou ainda adotam medidas protecionistas, mas discutir isso em países não desenvolvidos, como o Brasil, por exemplo, parece um certo tabu. O protecionismo econômico ele vai diretamente contra ideias de livre mercado, de que o governo não interfira na economia, que é uma questão defendida por países como os Estados Unidos, por exemplo. Ou será que não? Em teoria, os Estados Unidos é o pai do liberalismo econômico e eles jamais pegariam o protecionismo, certo? Quer dizer, não para eles. Essa notícia do Estadão, Biden diz que veículos elétricos chineses são ameaça à segurança dos Estados Unidos. Isso é uma clara medida protecionista, já que os veículos elétricos chineses atualmente estão super em alta. A BYD já passou a Tesla, então as maiores montadoras de elétrico estão na China e isso é claramente uma medida protecionista para proteger a indústria americana. Nesse outro exemplo, a gente tem a situação da Huawei, uma empresa chinesa de tecnologia, que ela foi banida dos Estados Unidos pelo Trump, sem demais explicações, acusada de espionagem. Isso faz alguns anos já. Isso aconteceu por quê? Porque a Huawei estava na frente das indústrias estadunidenses com relação ao 5G. O 5G da Huawei e o 5G chinês estava na frente dos Estados Unidos e, como medida protecionista, o governo simplesmente resolveu banir a empresa do país. As táticas que envolvem o que eu acabei de mostrar para você, na economia a gente chama de chutar a escada. Quer dizer, o país vai lá, ele se desenvolve da forma X, e a partir do momento que ele se desenvolve da forma X, ele condena os países que tentam fazer a mesma coisa ou subjugam essa tática. Então, por exemplo, Estados Unidos, vários países da Europa se desenvolveram através do protecionismo, e se você discute protecionismo econômico aqui, por exemplo, é taxado como absurdo, como uma coisa impossível. Então, esse é o questionamento que eu fico para vocês e que eu trago dessa vez. A questão de chutar a escada na economia, ela é real e muito problemática.